quebrado. Em outras palavras, quando eu digo para você que eu desejo que o Shalom de Deus seja algo real na sua vida hoje, eu estou dizendo que eu desejo e eu profetizo que se tem alguma coisa quebrada vai ser consertada, e se tem alguma coisa faltando vai ser completada pela paz que vem do alto. Quem crê agora diz amém? Amém! Veja como a resposta muda quando o conhecimento entra, né? A diferença é o seguinte: conhecimento é informação. E nessa vida aqui nós temos informação quando a gente vai estudar, quando a gente vai buscar. Mas existe outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento de outro mundo, o conhecimento de Deus. Conhecimento que só Deus tem. Conhecimento, ele é informação, ele é informativo. Entendimento é a compreensão desse conhecimento. E o que seria sabedoria? Sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. Quando eu digo para você que você precisa evoluir esses 3 passos, né? Não somente saber, não somente conhecer, não somente entender, mas saber aplicar na sua vida. Talvez isso seja hoje o que está faltando para que Deus possa virar algo que Ele está esperando em você. Sabe, gente, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a gente pensa que nós estamos esperando em Deus, quando na verdade é Deus que está esperando na gente. Deixa eu me apresentar em 1 minuto, bem rapidinho. Eu vou falar bem rápido hoje. Eu estava impactado já desde ontem daquela abertura maravilhosa. Quem estava aqui ontem naquela abertura? Eu realmente fiquei arrepiado. Eu falei com o apóstolo ontem à noite. Eu falei assim, aquela companhia de teatro aqui no final, depois de uma palavra profética que a gente recebeu, um banho, uma ordem dos céus. Eu fiquei assim, gente, essa companhia de teatro é um musical, tem que correr o Brasil. Eu acho que todo grande evento, de toda grande igreja e associação iria gostar de receber é uma aula através da arte. Eu fiquei impactado ontem com isso. Tem 3 coisas para falar com vocês bem rapidinho essa manhã. Eu quero ministrar algo que vai acelerar. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Você que está aí atrás, na galeria e na arquibancada, escuta isso. Aproveita muito esse evento. Eu sei que esse evento já é consagrado pelos céus, mas aproveita esses próximos dias, esses próximos minutos aqui. Sabe por quê? Num evento como esse, Deus, Ele não vai fazer tudo o que Ele tem para fazer na sua vida, mas Ele vai acelerar muita coisa que é para acelerar. Ele não vai fazer tudo, mas Ele vai acelerar. Deus está interessado em aceleração, e é uma das coisas que eu vou ministrar sobre a sua vida hoje. A minha introdução é o seguinte: meu nome, ele é um nome esquisito, como foi falado aqui. Meu nome chama Altomir. Na verdade, eu me sinto parte do Mir por causa disso. Então, em 2017 eu fui lá em Manaus, na sede pela primeira vez, no grande congresso de empreendedores do reino. Eu me apresentei dizendo que eu sou o Altomir, ou seja, eu sou o Mir que chegou do alto. Eu não cheguei por baixo, eu cheguei do alto. Sabe, eu fui o primeiro filho, meu pai chama-se Altomir também, e aí sabe como é que é o primeiro filho? Ele vai dar uma carimbada, né? Não sabe se os outros vão vir menina ou menino, então já que veio o homem, já carimba logo. E minha mãe queria Felipe, olha só, que nome bonito que é ter. Nome de um apóstolo, né, etc, discípulo. E Altomir é um nome complicado, porque tenta namorar na sua adolescência se chamando Altomir. Tu chega lá, bonitão, vai fazer qualquer... Qual o teu nome? O que você vai falar? Né? Não é Júnior, não tem nem Júnior no meu nome. Eu não tenho nem Júnior no filho, não tenho filho. Mudou o nome do meu, é Altomir mesmo, e o negócio ficou estreito, e eu tive que dar meu jeito de virar nos 30, né? Mas hoje eu estou feliz, porque eu sou o único Altomir do Instagram. Você vai no Instagram, você bota @Altomir com L, tá, gente? Não bota Al com U, não, que aí é concessionário de carro, tá? Mas Altomir com L. Aí você bota lá Altomir, @Altomir, pronto. Eu sou o único. Você vai achar lá, lógico, tem um monte. Felipe tem umas milhares e dezenas de milhares. Mas Altomir só tem. Então hoje eu estou feliz. Deus sabe o que faz. Deus conhece o futuro. Eu tenho 49 anos de idade. Estou casado há 26 anos. Olha o milagre. Primeiro que eu estou casado há 26 anos. Segundo que eu estou casado há 26 anos com a mesma mulher. Pode dar glória a Deus. Aliás, hoje em dia a gente tem que falar tudo nos mínimos detalhes. Hoje em dia ainda vou falar outro milagre. Hoje em dia o negócio está estreito, a porta estreitou, né, Washington? Eu sou casado há 26 anos com a mesma mulher. Sou casado ainda com uma mulher. Eu tenho que explicar essas coisas.
Milagre atrás de milagre, só tem milagre por sangue. E eu tenho 3 filhas, casei minha filha em janeiro, descendo na filha mais velha. Eu fico escutando o Washington falar, fico escutando o apóstolo falar, fico escutando a experiência de homens de Deus aqui falar, e eu fico assim, só olhando, só pensando nas coisas que estão vindo pela minha frente aí, falando de neto, essas coisas, pelo amor de Deus. Na nossa cabeça a gente tem 20 e poucos anos ainda, né? É impressionante. E eu, gente, tenho aí uma missão de vida. A gente não vive do Evangelho, mas para o Evangelho já há muitos anos. A minha família já está indo, vivendo para Deus, trabalhando para Deus, investindo no trabalho, na expansão do reino de Deus há muitos anos. Eu só estou falando um pouquinho disso porque eu sei que tem muita gente aí que não me conhece. O pessoal de Manaus que está aqui já me conhece um pouco, né? A gente tem estado junto. Do Rio de Janeiro também, é isso aí. Cadê o pessoal do Rio de Janeiro? Tem muita gente, é isso aí. É isso aí. E aí a gente está, na verdade, hoje é minha primeira vez em Porto Seguro, você acredita? O apóstolo me chama aqui há anos, e eu estou sempre lá, aquela correria da vida. Esse ano eu falei com ele, eu quero estar aí, eu tenho que estar aí. No Jump eu já fui, Sumaré, Jump eu já fui. É pertinho ali em São Paulo, deu para ir. Manaus eu fui várias vezes, graças a Deus. Né? Mas aqui é o útero da nação. Cada vez que eu estou escutando isso, eu estou entendendo algo mais profundo sobre aquilo que Deus vai fazer conosco aqui agora, nessa manhã. Né? Deixa eu te falar uma coisa, algo que eu aprendi com o Miles Monroe há alguns anos atrás. Ele falava o seguinte, olha, a vista é uma função dos olhos, mas a visão é uma função do coração. Com a vista você vê o que é, com a visão você vê o que vai ser. Eu quero compartilhar com você em poucos minutos uma coisa muito poderosa. Mas eu tenho certeza que se você hoje der a sua atenção nesses próximos minutos, conseguir manter a sua atenção, Deus ele vai acelerar algo na tua vida hoje, na tua família, nos teus negócios, na tua visão. Ontem eu estava escutando a palavra do apóstolo sobre o poder da palavra profética. E eu lembrei naquela hora de Mateus capítulo 11, quando o próprio Jesus testemunhou acerca de João Batista. Quando Jesus testemunhou acerca de João Batista, ele falou o seguinte, olha, nascido de mulher, não houve homem maior do que João Batista. Porque João Batista foi um profeta, repete comigo, profeta. Ele foi um profeta que veio endireitar as veredas para que Jesus pudesse vir. Ele foi considerado o maior profeta nascido de mulher. Jesus disse, nascido de mulher, não há maior do que ele. Contudo, Jesus ele continua falando, ele diz o seguinte, escuta isso, mas no meu reino, o menor é maior do que João Batista. Tem gente que pegou lá atrás. No meu reino, no reino de Deus, o menor é maior do que João Batista. Ou seja, o menor aqui nesse auditório, nesse estádio, tem mais poder de profetizar do que o próprio João Batista. Quando o apóstolo estava falando ontem, as palavras dele foram batendo no meu coração, foram martelando no meu coração, e Deus foi falando comigo assim, Toninho, você está vendo uma coisa? E eu falei, eu estou vendo. Foi essa palavra que veio no meu coração, eu estou vendo. O que eu estou vendo, irmão? Deixa eu te explicar isso. Você tem um poder muito grande na tua boca, como foi pregado. E isso aí tem que cair na tua consciência. Contudo, muitas vezes nós profetizamos errado, porque a nossa visão está errada. Meu Deus! Você está vendo? Está entendendo isso? Olha a responsabilidade. Quanto mais poder, mais responsabilidade. Olha a responsabilidade. O problema não está na tua boca, muitas vezes o problema está na tua visão. A tua visão ela tem que ser alinhada hoje para acontecer uma aceleração. E para isso eu quero começar a falar com você sobre uma palavra que nós temos nesse mês de abril, como uma palavra, vamos dizer assim, primordial, principal da nossa fé. Que foi falado ontem aqui no nosso teatro. A palavra chama-se ressurreição. Repete comigo, ressurreição. Ressurreição.
Quando você fala sobre ressurreição, você lembra de Lázaro, você lembra de Jesus ressuscitando no terceiro dia. Nós celebramos a Páscoa agora há 2 semanas atrás, né? O terceiro dia ele ressuscitou e a gente fica celebrando o milagre literal de quando ele saiu da tumba. Contudo, eu quero que você aprenda algo hoje, guarde para o resto da sua vida no seu coração. Sempre quando você lê na Bíblia algum milagre literal, algum cego enxergando, algum mudo falando, algum homem ressuscitando dos mortos, sempre quando você lê acerca de um milagre literal, entenda, a Bíblia está te falando sobre aquele milagre literalmente. Contudo, a Bíblia também está nos dando uma mensagem que está incluída dentro daquele milagre. Quando Jesus fala acerca de ressurreição, quando nós lemos na Bíblia acerca de ressurreição, não significa apenas o ato literal de ressuscitar dos mortos, mas tem uma mensagem por trás daquilo. Por que isso? Porque o milagre, ele acontece uma vez. Por exemplo, Lázaro, ele ressuscitou, mas depois de anos ele morreu de novo. Ele não está vivo até hoje, tá? Não, aquele Lázaro ressuscitou aquele dia, ele ressuscitou, o milagre aconteceu, mas Lázaro eventualmente morreu. Então, na verdade, o mais importante do que o milagre de Lázaro ter ressuscitado é a mensagem que ficou, porque a mensagem não muda. A mensagem é aquele que levanta aquilo que tinha acabado, aquele que tem a capacidade de orquestrar uma recuperação incomum na vida daqueles que têm uma aliança com ele. Quem está me seguindo? Qual é a mensagem da ressurreição? Deus é aquele que tem a capacidade de orquestrar uma recuperação na sua vida de maneira incomum. O que me leva para o primeiro princípio que eu quero falar com vocês hoje, o princípio da exceção. Repete comigo. Eu sou exceção. Fala de novo. Eu sou exceção. Mais uma vez. Eu sou exceção. Sempre quando você estiver num dilema, num problema na tua vida, fala isso em voz alta, sozinho, você em algum lugar, ok? Se você estiver no ônibus, aí é por sua conta e risco, mas se estiver em algum lugar particular, abre a boca e fala em voz audível assim, eu sou exceção. Automira, o que significa esse princípio da exceção? O princípio da exceção, pega isso, irmão. O princípio da exceção significa o seguinte: aquilo que aconteceu com eles não vai acontecer com você. O princípio da exceção está nos ensinando o seguinte: realidades passadas não vão ditar e nem determinar possibilidades futuras. Glória a Deus. Não é porque aconteceu com o seu avô, não é porque aconteceu com o seu pai, que vai acontecer com você. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, segura isso agora. Mulheres de 90 anos de idade não têm filhos, mas para Sara, Deus abriu uma exceção. Jovens de 17 anos não entram numa cova de leões e saem no outro dia bonitão na foto, mas para Daniel, Deus abriu uma exceção. Jovens hebreus não entram numa fornalha, ficam lá a noite inteira queimando e não saem do outro dia nem sem cheiro, sem sequela, nenhum cabelo não caiu da cabeça, mas para aqueles 3 jovens hebreus, Deus abriu uma exceção. Deixa eu te falar mais, homens não são alimentados por pássaros. Homens alimentam pássaros, pássaros não alimentam os homens. Mas para Elias, Deus abriu uma exceção. E Deus ainda usou corvo para levar carne para o profeta. Você sabia que corvo é um pássaro carnívoro? O que Deus está falando para você? Que além de ele abrir exceção, ele vai contra a natureza daqueles que estão indo contra você para te favorecer na terra. Deus muda a natureza dos seus inimigos, aqueles que querem tirar a tua carne para te dar a carne, te servir. Para Elias, Deus abriu a exceção. E homens não entram numa cova, comprado por José de Arimateia, numa tumba, enterrados na sexta-feira e ressuscitam no domingo de manhã. Mas para Jesus, Deus abriu uma exceção. Você está entendendo um pouco sobre esse princípio? O que aconteceu com os outros não vai acontecer com você. Engraçado, eu estou percebendo o Espírito Santo me motivar para falar só um pouquinho mais sobre esse princípio tão importante, que é o seguinte. Você lembra do momento quando Jesus, andando sobre as águas, quase estava passando pelo barco?
Os 12 estavam no barco. Um dos 12 se levantou e falou algo, Pedro, gritando, se és tu, faça com que eu vá até aí. Os outros 12 ficaram só de olho assim, o que esse maluco está falando? Eles estavam pensando que era uma assombração que estava andando sobre as águas. Alguns deles ali eram pescadores, né? Tinha histórias de pescadores para contar. Jesus, porque chamou ele parou e ele falou algo. O que ele falou, gente? O que ele falou? Olha a palavra de Deus. Vem. Dos 12, um botou o pé para fora d'água. Aquele vem, ele falou em voz audível para todo mundo ouvir. O mesmo vem que Pedro andou por cima é o mesmo vem que qualquer um outro poderia andar. Mas nenhum outro quis andar, irmão. Só Pedro quis, ok? Então, Deus, ele respeita o seu tempo, ele respeita a tua fé. Ele vai até ali, até o momento onde tu vai. E Pedro bota o pé para fora do barco. E você conhece a história. Pedro bota o pé para fora do barco, dá um passo. Ele viu que funcionou. Dá outro passo, continuou funcionando. A água está virando cimento, ele está andando. O maior surfista do mundo, qual é o nome dele? Jesus, irmão. Jesus foi o primeiro e maior surfista da face da terra e surfou sem prancha. E qual foi o segundo maior surfista? Pedro. Aí Pedro está lá bonitão surfando, porque você está entendendo que Jesus estava andando sobre as águas, mas a tempestade não parou. Não é porque Jesus está presente que a tempestade para. Às vezes Jesus está presente e a tempestade continua. Mas o fato da tempestade estar lá não vai mudar nada o que vai acontecer com a sua vida. O que vai acontecer, o resultado da sua vida vai estar depositado no fato se você vai andar sobre a palavra dele ou não. Aí Pedro continua andando, certo? E Pedro vai andando. Mas você percebe que chega um momento que Pedro começa a afundar, e você sabe por quê, você conhece a história. Pedro tirou o foco de Jesus, tirou o foco da palavra, começou a olhar para o vento, começou a olhar para a dificuldade e começou a afundar. A fé dele entrou em colapso. Mas o que aconteceu na hora que ele começa a afundar? Quem lembra desse detalhe? Ele pediu ajuda. E o que ele falou? Senhor, salva-me. Irmão, eu quero que você faça hoje uma experiência com a sua fé. Quando você chegar no seu hotel, se não estiver no hotel, vai na praia mesmo. Você vai fazer hoje, agora no intervalo hoje aqui, você vai lá para o seu hotel, você vai para a sua piscina. E você vai botar assim, um pé em cima da água. E depois você vai falar assim, oh Jesus, tá lá, e vai botar o outro pé. E na hora que você botar o segundo pé, eu quero que você faça o que Pedro faz, o que Pedro fez. Eu quero que você levante a mão, quando você botar o segundo pé, tá? E você clame assim, Senhor, salva-me. Deixa eu te falar, sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? Eu não falo mal. Vou até te poupar de você fazer isso. Quando você fizer isso, quando você botar o segundo pé, você vai falar assim, ó, Senhor. Você não vai conseguir nem falar a palavra Senhor. Quando no centro já afundou, vai falar de baixo. Como que a Bíblia nos diz que quando Pedro estava afundando, ele levantou a mão e falou, Senhor, salva-me. Como que ele fez isso? Repete comigo. Princípio da exceção. Quando você anda sobre esse princípio, quando você anda pela fé, até quando você afunda é diferente. Até quando você afunda diferente dos outros. Até quando você afunda bem mais devagar que os outros e dá tempo do Senhor te puxar. Quem está me seguindo? Mas Altomir, eu achei bonito o que você falou, etc. Mas o fato foi que ele acabou afundando. Por que ele afundou? Boa pergunta, eu vou te responder. Pedro afundou porque, pega isso hoje, por favor, gente. Porque vocês ficam ouvindo grandes pregadores aqui e vocês já querem fazer o que os grandes pregadores estão pregando e profetizando na hora que você sai daqui. Pega para você isso hoje, em nome de Jesus. Sabe por que Pedro afundou, irmão? Porque Pedro tentou fazer em público. Ele tentou fazer o que Jesus fez em público, sem fazer o que Jesus fez no particular. Porque enquanto Pedro estava com os amigos dele remando lá no barco, obedecendo a Deus, aqui no outro lado, Jesus estava em cima do monte orando e jejuando e se consagrando. Quem está me seguindo? Nunca tente fazer em público
como um apóstolo faz ou como um profeta faz, se você também não estiver disposto a pagar o preço que ele faz no particular. Quem está me seguindo? O que acontece no público é apenas o resultado do que aconteceu com você e Deus e o Pai no particular. Está fazendo sentido para você nessa manhã? Deus está querendo acelerar as coisas na sua vida hoje. Deixa eu ler com você alguns versículos lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo de 1 a 3. João 12, versículo 1 a 3. Uma passagem conhecida de todo mundo. Eu vou falar, se você não tiver Bíblia, não tem problema, é só acompanhar aí, é bem rapidinho. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os seus pés, aos pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Maria conhecia Jesus há anos. A casa de Maria, Marta e Lázaro era a célula daquela cidade de Betânia, onde Jesus apareceu, onde as pessoas conheciam aquela casa como uma casa de referência, onde Jesus aparecia. Quem está me seguindo? Mas Maria nunca tinha dado esse nível de oferta. A Bíblia também fala, o apóstolo Paulo fala para a igreja que os cabelos da mulher são a glória da mulher. Sim ou sim? Quando a Bíblia fala que então Maria, ela pegou e ofertou aquela fragrância caríssima e depois secou com o cabelo, a Bíblia está dizendo que além da oferta, o momento que ela se associou com Jesus naquela grande oferta que ela nunca tinha dado antes, ela secou com os cabelos, ou seja, ela, além da oferta, ela glorificou a Jesus, porque a glória da mulher está nos cabelos. Quando ela enxuga com os cabelos, ela está dando a glória dele, a glória dela para ele. Quem está me seguindo até aqui? Eu quero que você veja isso hoje. A oferta de Maria aumentou, e a sua gratidão e a sua adoração aumentou proporcionalmente. Por que aumentou a visão, por que aumentou a oferta e a glória que ela estava dando para o mestre? Porque a visão que ela tinha de Jesus foi exponencialmente aumentada depois que o irmão dela foi ressuscitado. Eu estou formando uma fundação aqui, algo que Deus já começou a fazer na sua vida, hein? Diz assim: visão é igual a revelação. Você nunca vai adorar a Deus acima da visão que você tem dele. Para a sua adoração aumentar, para a sua oferta aumentar, a sua visão de quem Deus é tem que aumentar. Aonde você senta vai determinar o que você vê, e o que você vê vai determinar o que você faz. Quem está comigo até agora? Muitas vezes nós não agimos, não fazemos mais, não ofertamos mais, não conseguimos glorificar mais, não conseguimos ir além por causa da nossa visão, não é por causa do poder. Não te falta poder, te falta às vezes visão. Tem uma coisa que eu tenho que te falar, tem algo que já está correndo aqui dentro, eu tenho que te falar correndo. Escuta isso. A Bíblia fala em Provérbios 23, versículo 7. No livro da sabedoria, Salomão, o rei, disse o seguinte: assim como ele imagina na sua alma, assim ele é. A palavra alma, ela em grego vem da etimologia da palavra psique. Alma não é uma fumacinha que você tem dentro de você. Alma é o seu intelecto, são as suas emoções, os seus sentimentos, ok? A sua inteligência. A Bíblia está nos dizendo que a maneira como você pensa, você se comporta. Você é quem você pensa que é. Para onde a sua mente vai, a sua vida segue. Muitas vezes você pensa, mas Deus é tão grande, né? Deus ele vai fazer coisas tão grandes. Mas você só vai alcançar até onde você ver. Você só vai alcançar até onde você tiver a visão, aonde você conseguir enxergar, aonde a sua mente conseguir aceitar.
Quem está me seguindo? Para Deus não há impossível. Olha a camisa aqui, ó. Para Deus não há impossíveis. Lembra daqueles 12 espias que foram fazer a auditoria na terra prometida? Quem lembra dessa passagem de Números 13? Deus falou com Moisés, Moisés vai e manda 12 homens para fazer reconhecimento, 12 líderes. Você conhece a história? Você sabe que na volta do reconhecimento, todos os 12 falaram que a promessa de Deus é muito boa. Aquilo que Deus prometeu para a gente realmente manda leite e mel. Mas 10 deles disse o quê? Trouxe um relatório ruim dizendo: nós não poderemos entrar nessa terra. Nós não poderemos entrar nessa promessa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu já vou à igreja desde antes de eu nascer. Minha mãe, na barriga da minha mãe eu já ia à igreja. Eu já ia na Assembleia de Deus de São Cristóvão. Na barriga da minha mãe. E eu a vida inteira escutava pessoas falarem e cantarem dizendo o seguinte: quem tem promessa nunca... Você sabia que isso não é bíblico? Os 12 tinham promessas. A terra prometida. Mas só 2 entraram. E os 10 morreram e não alcançaram a promessa. Aqueles 10 não tinham promessa? Canaã não era para eles também? Por que eles não entraram? Ah, porque lá tinham gigantes, tinham povos fortificados, nós não vamos poder entrar. Deixa eu te falar uma coisa. Eles disseram assim: lá tem gigantes e nós somos gafanhotos aos olhos deles. Nós somos gafanhotos e eu olhei para o olho dele e eu vi que ele me olha como um gafanhoto. Não dá para entrar. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eles nunca nem tentaram lutar contra eles. Quem os derrotou não foram os gigantes que estavam na frente deles, mas foi o gafanhoto que estava na mente dele. Quem está derrotando o ungido de Deus, você, ou eu, ou qualquer outra pessoa que já é ungida e tem poder de profetizar, que tem autoridade dada através do nome de Jesus, quem te derrota não é o inimigo. É a história que você conta na tua cabeça acerca do inimigo. É isso que Deus quer que você veja. Começa a ver isso agora. A sua visão está sendo ampliada nesse exato momento. O diabo está perdendo na tua vida hoje. Escuta só, o diabo está perdendo. Satanás, você está perdendo hoje aqui. Eu não estou interessado em macumba, eu não estou interessado em voz contrária, em palavra contrária. Você já perdeu, você está amarrado em nome de Jesus e você vai cair na vida dessas pessoas. Esse ministério, deixa eu te falar um pouquinho sobre o princípio da sessão de novo. Perfeitos não dão 15.732 centímetros de terreno para a igreja evangélica, mas para o MIR, Deus abriu uma exceção. Deixa eu te falar uma coisa, o Ministério Internacional da Restauração, vocês têm que orar pela vida do Jânio, o prefeito Jânio. Porque eu estendi a mão ali daquela cadeira para ele e falei assim: Senhor, multiplica mais Jânios no Brasil. Porque da onde eu venho, o prefeito não dá nada, tira da igreja evangélica, só dá para cá. Eu quero que você veja uma coisa bem rapidinho, gente, estou terminando. Os espias, aqueles 12, só 2 entraram. Por quê? Porque eles criam em Deus. Deixa eu te falar isso. Todos aqueles 12 homens saíram com mão forte do Egito. Todos aqueles 12 homens viram pragas descer do céu. Depois no deserto eles viram uma coluna de fogo à noite, uma nuvem de dia os guiando. Eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram maná cair do céu. Irmão, se fosse eu e você, a gente nunca viu isso. Se a gente visse qualquer coisa parecida com isso, irmão, deixa eu te falar a verdade, tudo que Deus falasse ele ia fazer. Eu nunca vi maná. Aqueles homens viram tudo e mesmo assim eles falaram que não iam conseguir entrar. O que Deus está falando com a gente hoje? Pega isso para você aí. Você que está lá atrás, escuta isso. Olha o que Deus está falando com você. Se o inimigo não conseguir mudar aquilo que você pensa acerca de Deus, ele vai tentar mudar aquilo que você pensa acerca de você mesmo. Aqueles homens criam em Deus, eles só não estavam crendo neles. Quanto mais revelação você tem de Deus, você tem que entender isso. Quanto mais forte você vê Deus, quanto maior a sua revelação sobre Ele, mais a sua revelação sobre você mesmo tem que crescer proporcionalmente. Eu fico vendo o ministério do MIR aqui. O apóstolo Renê construiu isso do zero.